Em alguns países do mundo já se admite a possibilidade da eutanásia ou da morte assistida. Uma outra questão polêmica é a legalização do aborto. Um novo Código Penal está em discussão aqui no Senado. Qual a relação do novo Código com os procedimentos e os profissionais da área de saúde? Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou o médico Carlos Vital, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Doutor Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação estar aqui na TV Senado e, sobretudo, por se tratar de uma temática de interesse da cidadania, de interesse não só do povo brasileiro, mas, diria, especialmente daqueles que se dedicam à área da jurisconsultoria. Para que nós possamos entender bem o que é eutanásia, o que é ortotanásia, o que é morte assistida. A eutanásia é uma intervenção, uma ação de caráter comissivo ou omissivo, ou seja, uma atitude de ação, de intervenção no processo da morte, ou, ao mesmo tempo, uma omissão, uma falta, uma ausência, que também provoca o aceleramento desse processo. Ou seja, é uma ação omissiva ou comissiva que acelera o processo natural da morte. Ou seja, aquele paciente considerado terminal, que não tem mais esperança de vida, a eutanásia trataria de alguma forma, apressar ou abreviar aquele sofrimento. A eutanásia, ou chamada morte piedosa, tem esse objetivo, ou seja, de diminuir o sofrimento, acelerando o processo natural da morte, por uma ação que acelera esse processo, ou então através de mecanismos de diligência do médico ou de omissão, de ausência do procedimento, acelerando o processo. Ou seja, não administrando determinados medicamentos ou determinados ou certos procedimentos que poderiam prolongar um pouco mais. Sem dúvida. Para que seja definido com mais clareza, qual é o momento da morte que a medicina encara, que a medicina declara em que a pessoa realmente morreu? O fundamento para haver absoluta distinção da eutanásia de outros procedimentos é de que a eutanásia é o aceleramento do processo natural da morte, por uma ação comissiva ou omissiva, pela intervenção ou pela falta da intervenção do médico. Quanto ao momento da morte, ele institui-se biológica e juridicamente em nosso país de duas formas, com a chamada morte encefálica, ou seja, pela parada imutável das funções do tronco encefálico, e pela parada cardiorrespiratória. Ou seja, nós hoje temos um conceito da morte do organismo como um todo, que é o da parada cardiorrespiratória, né? Da morte encefálica e o organismo a morte de todo o organismo, que é o da parada cardiorrespiratória. Agora, para a pessoa que está, por exemplo, no interior do país, muito distante de um centro urbano, sem possibilidade de fazer um exame que ateste a inexistência de atividade cerebral, continua sendo o atestado de óbito, a declaração da morte continua baseada na parada cardiorrespiratória. Em circunstâncias de condições de trabalho técnicas, onde não se possa utilizar os critérios estabelecidos pela resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi emanada por esse Conselho por outorga de lei, e que exige comprovações laboratoriais dessa morte encefálica, naturalmente que o diagnóstico não pode ser feito e a morte será parada cardiorrespiratória. Mas hoje os meios laboratoriais são simples, são meios fáceis de serem obtidos, como um eletroencefalograma, por exemplo, entre outros, e dificilmente vai ter uma situação na qual essa morte não possa ser diagnosticada. Mas em regiões distantes, longínquas, onde esse procedimento não possa ser corroborado por exame laboratorial, aí sim tem que se aguardar a parada cardiorrespiratória para se instituir legalmente e biologicamente a morte. Como o antigo Código Penal, ainda da década de 40, encarava a morte e os procedimentos que envolviam, procedimentos dos profissionais de saúde que envolviam a morte? Em 1940, as realidades, tanto técnico-científicas como culturais, morais, eram outras. Hoje, sem dúvida, há necessidade peremptória de uma adequação desse código à contemporaneidade.
há que se ter mudanças fundamentais para se ter realmente uma articulação tipificadora criminal coerente com o momento não só técnico-científico, mas, como dito, moral, social, cultural da nossa gente. Bom, tentando um pouco traduzir para a linguagem do leigo, o médico, antes, se ele não tomasse todas as providências necessárias ao prolongamento in extremis, ou seja, até as últimas consequências para que o paciente, ainda que fosse um paciente terminal, sofrendo dores terríveis, por exemplo, no caso de pacientes de câncer, se o médico não tomasse qualquer providência, poderia cair sobre os ombros do médico a responsabilidade de ter contribuído para a morte do paciente, é isso? Ocorre que, na época, em 1940, os meios técnicos científicos de prolongamento da vida não eram os meios que hoje o médico dispõe. Hoje, com o avassalador progresso da ciência e da técnica, se pode mecanizar a vida para além da vida, prolongar essa vida sem razão de ser, muitas vezes, às custas de sofrimento, até mesmo que se pode chamar de tortura ou tratamento degradante, à revelia do titular do direito, ou seja, do próprio paciente, em circunstâncias que não têm fundamentação racional. Isso é preciso que se diga. Não pode ser, naturalmente, a conduta moral e ética adotada na medicina contemporânea. Como o senhor, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, e como o próprio Conselho veem as possibilidades do novo Código Penal com relação a esta questão do fim da vida, da eutanásia ou da ortotanásia? Em relação ao que se coloca na proposta da Comissão para a Reforma do Código sobre a ortotanásia, há apenas uma nota em termos conceituais. A ortotanásia, como precisa se colocar de maneira muito clara, é a não interferência por meios extraordinários ou artificiais no processo natural da morte, em fase de doença terminal, em processo de morte irreversível. Sobretudo, e levando-se em conta a vontade do titular desse direito, expressa por ele, quando possível, ou através de diretivas antecipadas de vontade, ou até mesmo de representante legal. Pode ser a própria pessoa ou a família. Ou até representações legais e até a família. Acho que isso fica muito claro. A ortotanásia é a não interferência no processo natural da morte. Seria desligar um aparelho, desligar um respirador. Da morte, sem razão de ser. Seria retirar os meios artificiais. Sim. Sejam eles aparelhos, etc. Isso é uma atitude absolutamente oposta ao que se chama de eutanásia. Eutanásia é, pelo contrário, é o aceleramento do processo. É uma intervenção, é uma ação, né? É uma ação ou uma omissão que acelera o processo da morte. Na ortotanásia não se acelera o processo da morte. Se deixa que esse processo ocorra naturalmente. Qual a sua posição diante das duas opções? Em termos da eutanásia e da ortotanásia. Sim. Bom, em termos de eutanásia, há que se considerar que desde a antiga Grécia e até hoje, passando de geração a geração dos esculápios como uma tradição, o médico não pratica a thalia, não pratica a morte. É aquele princípio de nulli nocere, não causar dano. Simplesmente o não causar dano, é especificamente não causar a morte. O primo non nocere, primeiro não fazer o mal, não seria exatamente o princípio se aplicar a questão, mas é exatamente não provocar a thalia, não causar a morte. A missão do médico é a preservação da saúde, da vida e da dignidade humana. E não está incluído nesse mistério a prática da thalia, a prática da morte. Mas a ortotanásia é exatamente isso, o respeito à dignidade humana. É evitar o sofrimento desnecessário, sem razão de ser. É um direito potestativo, faz parte dos direitos potestativos. O direito de se viver a própria vida e de se morrer, a morte própria. Agora, o senhor concorda que há uma fronteira aí não muito bem definida, que é dita assim como os limites dignos da existência humana? Ou seja, há uma fronteira aí meio nebulosa entre aquela pessoa que está sofrendo um tratamento de um câncer terminal, em que em um determinado momento não se sabe se a pessoa poderia viver, vamos supor, um mês ou mais alguns
alguns dias. E aí, nesse intervalo, quando se define que pode ser que pode haver uma ortotanásia ou não? Porque, de qualquer forma, o julgamento é do médico, né? O julgamento, a decisão técnica da irreversibilidade do processo da morte, num processo de doença crônica, terminal, ou mesmo em quadros agudos, mas quando se institui uma decisão de que aquele processo é irreversível, essa é uma decisão técnica. Mas a decisão da conduta de manutenção ou abstenção dos meios extraordinários para manter a vida, seja por um mês ou menos ou mais, essa é uma decisão compartilhada e, sobretudo, com prevalência da vontade do titular do direito, que é o próprio paciente, expressa por ele ou por uma representação legal ou até por diretivas antecipadas de vontade. Doutor Carlos, agora vamos mudar um pouco aqui o nosso foco para um outro tema que também está ligado ao Código Penal, que é a possibilidade da legalização do aborto. Como o Conselho vê isso, pela uma possibilidade de abrir mais opções, ou seja, não só nos casos em que a lei já previa, no caso de estupro ou outros casos assim que poderia causar lesão ou ameaçar a própria vida da mãe, como o senhor vê essa tentativa de colocar na lei uma liberalização maior do aborto? Bom, se você me permite, rapidamente complementando o ponto anterior, pois não, eu gostaria de acrescentar que na ortotanásia o que se coloca é o direito de morrer. O direito de morrer uma morte natural, sem prolongamentos, sem distanásia, que é o oposto da ortotanásia. A distanásia é o prolongamento da morte, do processo de morte, causando tortura, sofrimento. A revelia, inclusive, das vontades, das autonomias de vontades dos pacientes. Já que o senhor tocou nisso, e se o médico ele é muito religioso, ele é muito ortodoxo nas posições religiosas e ele é, digamos assim, se ele pertence ainda àquele grupo que pensava mais ortodoxo, de uma forma mais conservadora e que a vida tem que ser prolongada até in extremis, até o último. Ele estaria indo de encontro, já que ele se pressupõe religioso, com a sua pergunta, de encontro à última e silenciosa encíclica de Karol Wojtyla, João Paulo II, quando recusou a internação nosocomial e permaneceu em casa, aguardando a sua passagem em paz e com dignidade. Ele vai de encontro às determinações, e agora recentemente tornadas fato concreto, a morte de Carlo Maria Martini, um grande cardeal, que seria papa se não tivesse a doença de Parkinson naquela época. Mas exatamente nesse sentido, ele também recusou condutas extraordinárias ou desproporcionais para a manutenção de uma vida sem razão de ser. Ou seja, a Igreja Católica o Conselho concorda recomenda? Com isso. O médico religioso não deveria ter essa objeção de consciência. Mas se, porventura, ele tem alguma objeção de consciência, ele passa o caso ao médico que não a tenha. O Conselho recomenda que se respeite a vontade do paciente, nessas circunstâncias de terminalidade da vida, em processo de morte irreversível. O Conselho tem resolução específica sobre isso e agora, recentemente, emanou do Conselho Federal de Medicina uma outra resolução onde se orienta o médico a considerar, a levar em conta as vontades antecipadas do seu paciente. E quanto à questão do aborto no novo Código Penal? Pois não. Então, o aborto é um procedimento polêmico, ainda permanece dentro de uma sociedade religiosa como a nossa, com divergências múltiplas. Não se pode tratar o aborto como um caso apenas de saúde pública. Há que se considerar a ética dos princípios. Há que se ter também um valor epistemológico para o embrião humano. Mas não se pode tomar atitudes radicais, nem para um lado, nem para o outro. Acredito que seja, e aí é uma opinião pessoal, acredito que seja uma atitude coerente com o bom senso e a racionalidade, se procurar um meio termo, uma utilização da coragem aristoteliana, aquele ponto de equilíbrio entre a covardia e a temeridade, ou seja, o decantar do bom senso. Ampliar. Todos os dias médicos pelo país afora são confrontados com decisões assim, no caos da saúde, em que acontece algumas, principalmente nas grandes capitais, médicos que das unidades de tratamento intensivo são obrigados a escolher. Claro, o decantar do bom senso faz parte da rotina da atividade médica.
uma atitude a todo momento, uma condição, uma virtude a todo momento exigida do médico. Mas o que eu coloco em termos é que há que se ter um estudo perfunctório para analisar uma amplitude de descriminalização do aborto, o que não significa liberação do aborto, mas um espectro de maior dimensionamento, uma amplitude maior para a descriminalização do aborto. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, está encontrando muita dificuldade em julgar a questão do aborto dos fetos que não têm cérebro, dos fetos anencéfalos. O que o senhor pensa a respeito disso? Não, o Supremo Tribunal Federal já decidiu de forma absolutamente transparente, clara, afirmativa, pela licitude do aborto de feto anencéfalo. Hoje, o senhor concorda com essa decisão? Em absoluto. É uma decisão que vem ao encontro da racionalidade. Nós estamos em um Estado laico e democrático de direito. Não poderia ser outra a decisão do STF. Foi uma decisão muito lúcida, inclusive coerente com mais de 5.000 alvarás emitidos pela Justiça ao longo de anos, desde 1983 até agora, no sentido da permissão do aborto de fetos anencéfalos. É uma anomalia incompatível com a vida e que não pode, quando a gestante toma a decisão de fazer o aborto, ser tolhida por questões de caráter jurídico que não têm fundamento no princípio da dignidade humana. Uma terceira questão, quanto à liberalização, à descriminalização das drogas, que agora no Uruguai, o governo do Uruguai lançou uma proposta de descriminalização da maconha. E aqui no Brasil é uma questão que parece que vem tomando, pelo menos algumas camadas da sociedade, vem tomando alguma dimensão. O que o Conselho Federal de Medicina diz a respeito disso? Nós temos discutido essa temática, ainda permanece em reflexões e avaliações, mas entendemos, em princípio, que a utilização de drogas, adições de menor porte é abertura para outras de maior poder de dependência e deletério. De forma que há que se ter muita reflexão e muito estudo, considerando as especificidades da nossa sociedade, das nossas condições socioeconômicas e culturais nessa proposta de liberação ou de descriminalização do uso de drogas. O senhor considera, por exemplo, que não concorda com a gradação de drogas leves e drogas mais pesadas? Existem drogas de maior poder de dependência e de menor poder de dependência. Mas aquelas que têm menor poder de provocar a dependência são drogas que abrem janelas maiores para as dependências de drogas mais sérias e com maior poder de provocar estas dependências que são naturalmente deletérias, não só ao indivíduo, mas à sociedade que o circunda. O que o Conselho Federal de Medicina propõe para o avassalador crescimento do uso do crack? Nós temos feito campanhas, temos uma comissão de ações sociais que tem procurado colaborar na conscientização desse problema que aflige hoje não só as regiões urbanas, as metrópoles, mas todo o interior do país. É realmente uma epidemia, pode-se considerar nesses termos, e precisa naturalmente de uma associação de toda a sociedade no controle e combate a essa droga-adição. É algo que atinge todas as camadas sociais. Então, o Conselho tem desenvolvido seminários, cartilhas, fóruns específicos, tem colaborado com propostas do Ministério da Saúde, em síntese, no âmbito das suas competências e capacidades, o Conselho tem desenvolvido todas as ações que são possíveis. Tem colaborado, inclusive, com a redação do novo Código Penal aqui? Nós temos, naturalmente, encaminhado propostas, sugestões, participado, inclusive, de audiências públicas, como foi feito em São Paulo, no sentido de que essas propostas sejam as mais coerentes com as necessidades sociais. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Muito obrigado. A Cidadania conversou com o Dr. Carlos Vital, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, sobre o tema Código Penal e Saúde. Mande suas críticas e sugestões para o nosso programa. Se quiser, baixe uma cópia desta entrevista ou de qualquer outro programa da TV Senado. O endereço é www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela atenção e até a próxima.